Gente, eu quero conversar com você sobre Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, um dos maiores técnicos de futebol que eu vi na minha vida. Vamos falar sobre o Vanderlei Luxemburgo? Mas eu peço por gentileza que você, antes de tudo, curta aí, dê o seu like. Faz isso agora porque senão depois você vai esquecer. Que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo se julgar que deve. Né? Bom, o Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores técnicos que eu vi em ação na minha vida, né? Eu não vi o Vanderlei Luxemburgo como jogador, né? Que a época que ele jogou no Flamengo eu era muito garoto, então não tive a oportunidade de ver, né? Nem no Botafogo eu via, nem no Internacional eu via, né? Era a época lá no início dos anos 80 se mostrava menos os jogos de futebol, né? Então eu não vi ele como jogador, mas dizem que ele era um jogador de razoável para bom, né? Aí, como técnico, ele começa a carreira dele em 1982 como auxiliar do Antônio Lopes no Vasco, né? O Vasco que viria a ser campeão carioca daquele ano, né? E depois se segue um tempo, né? Um hiato, ele trabalhou em clubes menores e tudo, até que a grande chance dele apareceu no Bragantino em 1990. E ele pegou um time modesto, como era o Bragantino, e transformou em campeão paulista. Então já foi uma façanha, né? E em 1991 ele levou o Bragantino à final do Campeonato Brasileiro. Perdeu a final para o São Paulo, mas o modesto Bragantino, né? Hoje não tão modesto como naquela época, chegava à final de um Campeonato Brasileiro. Então dava para ver que o cara entendia do riscado, que o cara era bom, né? O Palmeiras não vacilou, foi buscar ele lá no Bragantino, né? E aí, entre 1993 e 1996, ele arrebentou no Palmeiras. Ele arrebentou no Palmeiras, né? Campeão brasileiro de 93, bicampeão brasileiro de 94, né? Campeão paulista em 96 com recorde de gols, aquele time que jogava por música, por encanto, fazia gol de tudo quanto era jeito, fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista, né? Então, é, grande treinador. Em 98, né, logo depois da Copa de 98, o Zagallo sai da seleção brasileira e ele é chamado para comandar a seleção brasileira, né? E aí, não sei se foram problemas extracampo, né, denúncias contra ele que afetaram. Ele não foi bem na seleção, né? Inclusive tem uma mancha na carreira dele, né? Porque em 2000, nas Olimpíadas de 2000, né? Acho que era Sydney, né? Na Austrália, né? O Brasil é eliminado por Camarões, né? Com dois jogadores a mais, né? Então não dava para explicar isso, né? Foi uma das maiores derrotas da carreira dele, né? Mas aí, antes disso, ele já tinha em 98 e 99 sido bicampeão brasileiro pelo Corinthians. Em 97 ele ganhou o torneio Rio-São Paulo pelo Santos. Então o cara era enjoado. Era enjoado mesmo. Ele, muito bom, muito bom. Avançado técnica, taticamente para a época, sabia comandar. Os jogadores adoravam ele porque se sentiam entendidos, né? Ele foi jogador de futebol, então ele tinha o espírito do boleiro, né? E, enfim, em 2003 ele faz uma campanha brilhante no Cruzeiro, né? Que leva a conquistar a tríplice coroa, ou seja, o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? Isso é para muito poucos, né? Em 2004 no Santos ele é campeão brasileiro de novo, né? E aí surge a grande oportunidade da carreira dele, né? Que ele é convidado para ir dirigir o Real Madrid e vai lá para o Real Madrid treinar o Ronaldo Fenômeno, treinar o Zidane, treinar o Beckham, né? Treinar o Raul, né? Entre outras celebridades, né? Então, ele chega no Real Madrid,
mas no Real Madrid ele tem problemas de relacionamento com o presidente Florentino Pérez, né? Em determinado jogo ele tirou o Ronaldo e botou um volante, né? Aí o Florentino Pérez não gostou, foi questionar ele, e ele foi dizer: no time mando eu, o senhor manda no clube. E aí ele foi mandado embora, né? E ele voltou pro Brasil. E ali começa a decadência dele, né? Porque o que parece é que depois disso ele não quis estudar mais, ele não quis se atualizar mais, ele não se empenhou mais, né? Parece que ele não tinha mais, desculpe a palavra, gente, não tinha mais tesão pela coisa, né? Então, o tempo foi passando, o futebol foi evoluindo, ele não se atualizou e acabou se transformando num técnico medíocre, né? Um técnico fora de série, ao longo do tempo se transformou num técnico medíocre. Ele, em vez de evoluir, ele involuiu, né? E assim, me parece que ele não é um fato isolado, né? Parece que depois de 15 anos de profissão, 20 anos de profissão, os treinadores vão se acomodando, né? Aconteceu algo parecido com o Luiz Felipe Scolari, eu vou falar sobre isso em outro vídeo e tal, né? Mas, assim, enquanto ele teve interesse pela coisa, ele foi dos melhores do futebol brasileiro, se não o melhor. Se não o melhor, né? O cara entendia tudo, né? Entendia tudo. Mas o tempo passou, a preparação física mudou, as alternativas táticas mudaram, né? O contexto do jogo mudou, entrou o vídeo de arbitragem, o VAR e tudo, e ele não se adaptou aos novos tempos, infelizmente, né? Mas enquanto foi um técnico de ponta, realmente o cara fazia a diferença nos times que ele treinava. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço a assistência e se você quiser vai lá no meu canal que tem mais de 500 vídeos, né, disponíveis, né? Vídeos sobre futebol, vídeos sobre outros esportes, vídeos sobre política, vídeos sobre aulas de administração, porque eu fui professor de administração, então vídeos sobre história, sobre cinema, sobre vários assuntos, né? Vai lá, fica à vontade, veja o que você achar que te apetece. Muito obrigado.